Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, no capítulo 51. Salmo de número 51. Eu vou ler aqui. Eu disse hoje pela manhã que lá em casa eu estou com dois problemas. Um é que as minhas roupas estão encolhendo. O outro problema é que a letra da minha Bíblia está ficando pequena. Então eu vou usar aqui porque aí eu ponho a fonte que eu quero e não tenho maiores dificuldades, não é? Então o Salmo de número 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Até aqui por enquanto. Eu gosto normalmente de, quando eu leio um texto, antes de estudar o texto, falar um pouco do contexto histórico. Às vezes nós até gastamos um pouco mais de tempo no contexto histórico do que no próprio texto. Porém, eu entendo que quando a gente entende o contexto, fica mais fácil da gente entender o texto. Então, antes de entrarmos no capítulo 51, eu gostaria de contar o contexto em que foi escrito o Salmo 51. Mas nós vamos começar desde lá, quando Saul era o rei de Israel. Ele pecou contra Deus, desagradou o coração de Deus, e Deus decidiu tirá-lo do reinado. E escolher um novo rei. Chamou Samuel e disse: Samuel, faz o seguinte, você vai até a casa de Jessé, porque de lá eu vou escolher um novo rei. Samuel foi à casa de Jessé, disse para Jessé que estava ali para escolher o futuro rei de Israel, e falou: eu quero que você me apresente os filhos, os seus filhos. Jessé trouxe o primeiro e falou: olha, está aqui, ó, cara de rei, tudo pronto para ser rei. Samuel olhou para ele e disse: não é esse aí não. Ah, mas o próximo, o senhor vai ver, é prontinho, está no jeito. Chamou o segundo, apresentou-se ali, não é esse também. E assim foram os filhos apresentados, até que Samuel falou: escuta, você não tem mais nenhum? Eu tenho um, mas é praticamente um adolescente, ele está lá no campo cuidando das ovelhas, pastor de ovelhas, chama lá. Chamou, veio lá o Davizinho, né? Apresentou-se diante de Samuel, e Samuel falou: é esse aí que Deus tem escolhido para ser o rei, futuro rei de Israel. E a partir daquele momento, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê como o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Jessé estava olhando ali, todos os bonitões, tal, aí chega o Davizinho, Deus vê o coração.
E a partir daquele momento, diz o texto, que a partir daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou em Davi. Davi tornou-se mesmo um homem cheio do Espírito Santo. Cada vez que Saul era possuído pelo espírito maligno, mandava chamar Davi para tanger, para tocar a harpa, e Davi começava a tocar a harpa e Saul se acalmava. Davi estava ali cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Vocês se lembram também ali no capítulo 17 de 1 Samuel, quando aparece Golias, não é? Golias, um gigante, que ele começa, gigante era dos filisteus, não era do povo de Deus, e ele começa a desafiar o povo de Deus, o povo de Israel, dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu tenho um homem aqui, Golias, e ele desafia qualquer um dos homens de vocês para que venham lutar com ele. Aquele que ganhar, vencerá a batalha. E ele ficou ali 40 dias desafiando o povo de Israel, e quando vinha o desafio, o povo, fugia, porque Golias era muito grande, todo mundo ficava com medo. Um dia, Jessé falou para Davi, faz o seguinte, vai levar o lanche lá para os seus irmãos que estão na batalha. E ele pegou o lanche, levou o lanche, e é interessante que ele mandou levar um lanche até para o chefe do comando ali, que por sinal era mineiro, porque o texto diz que mandou levar o lanche e mandou preparar 10 queijos, né, para o chefe, né? Então, provavelmente, bom, esse mineiro é por minha conta, tá bom? Mas levou o lanche lá, aí preparou, e nisso Davi escuta, zombando e dizendo, escuta, não tem homem aqui, não vem ninguém para lutar, como que é? E aí Davi escuta a conversa e fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse pessoal aí que, não vou aceitar não, que desafie o Deus de Israel, estão zombando, e quem é esse circunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E ele se prontificou aí, praticamente um adolescente. Quem é esse menino? Como que é? Como ninguém aceitava aí, Saul falou, tá bom, você topa? Topo, vou sim, vou. E ele foi, se preparou, até um pouco cômico, porque Saul quis prepará-lo, e colocou toda a armadura, de tal forma que ele quase nem podia andar, porque toda aquela armadura, disse, não sei andar com esse negócio aqui não, tira tudo, eu vou sem nada, vou só com o meu, com a minha funda, né? Não é estilingue você atira assim, funda é assim, né? Então eu vou com a minha funda, e só com isso, é o que eu sei, na realidade isso daqui é um mero instrumento, eu vou em nome de Deus. E aí ele foi, e Golias, o gigante, chega e olha, escuta, que negócio, você pensa que eu sou um cão, para você vir com uma pedrinha e uma varinha? E ele zomba de Davi, e Davi, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel é a quem tens afrontado. Eu vou em nome de Deus, e corajoso, ousado. E ele foi, e então enfrentou o Golias, e matou o Golias, e então tornou-se vencedor, porque Deus estava com ele. Vai de vitória em vitória esse homem. Cada vez que ele saía para a batalha, Deus dava vitória para ele, e ele foi crescendo tanto, que aconteceu até uma cena, que eu penso que talvez aqui tenha começado o problema. Quando ele volta, ele está ali entrando na cidade, e as mulheres se levantam começavam a cantar, a tocar o seu batuque, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares.
Então ele cresceu muito, porque ele tinha a bênção de Deus. Mas acontece que a partir daqui, eu penso que começou o coração de Davi a se achar um pouco. Era o rei, tinha muito dinheiro, poder, e achar que ele podia então fazer o que ele bem entendesse, estava fora do natural dos homens. Eu queria parar um pouquinho aqui, queridos. Às vezes nós estamos caminhando tão bem na nossa vida espiritual, e a gente de repente começa a se achar. Não precisa ter o dinheiro que Davi tinha, mas às vezes porque pegou um cargo um pouquinho melhor no seu trabalho, ele já se acha importante, porque ganhou um pouquinho mais de dinheiro do que tinha antes, ele começa a se achar importante. O coração do homem é complicado, queridos. Ele pode falar, eu não sou nenhum Davi, eu não sou rei, eu não tenho o dinheiro que Davi tinha, eu não tenho o poder que Davi tinha. Mas, queridos, mesmo na nossa circunstância mais simples, às vezes a gente se ensoberbece. A gente começa a se achar que pode, que consegue. E Davi, então, foi crescendo nesse sentido, até que chega em 2 Samuel, no capítulo 18, onde acontece algo trágico na vida de Davi. Ele adultera-se com Betseba. Ele comete adultério com Betseba. Ele achava, quem sabe, bom, eu sou o rei, eu posso, ninguém está vendo. Enfim, ele comete o adultério com Betseba. A mulher engravida. E como que fica agora essa situação? O marido dela, Urias, eu sei que vocês conhecem essa história, mas eu estou situando o contexto, e quem quiser conhecer em detalhe, pode ir lá ler 1º e 2 Samuel. O marido dela, Urias, era um soldado fiel a Davi. Davi falou o seguinte, olha, manda Davi vir tirar uns dias de férias aqui na casa dele. Ele vem, dorme com a esposa, aí ele volta para a guerra, e quando o bebê nascer, olha, foi Urias naqueles dias de férias que aproveitou, né? Então, está aqui. Só que Urias falou, não é justo. Os meus soldados estão lá, guerreando, e eu vou aqui dormir com a minha esposa. Não, não vou. Vai para sua casa. Não, seu rei, não vou não, porque não é justo. Ele dormiu ali fora, na rua, na calçada, mas ele não foi para casa. Logo, como que Davi ia escapar dessa? Até então que Davi tomou uma outra atitude errada. Faz o seguinte, põe ele lá na frente de todo mundo na batalha e não deixa ninguém para dar cobertura dele. Aí Davi mandou isso, Urias foi, morreu na guerra, ele casou-se com a mulher de Urias, com Batseba, e agora aparentemente tudo bem, casou-se, recebeu o filho, né? E estava ali tudo numa boa, entre aspas. Só que tem o seguinte, queridos, a gente precisa saber de algo especial. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus não se esconde nada. Aí um dia Deus chama o profeta Natã, chama lá o pastor Natã. Natã é o seguinte, coitado do Natã. Natã, você vai ter que ir lá e confrontar o rei Davi sobre isso. Eu digo coitado do pastor, porque é uma situação tão difícil. Tem que chegar para o rei e falar, seu rei, é o seguinte, meu irmão, é o seguinte. Eu digo coitado, queridos, porque algumas vezes eu tenho enfrentado essa situação. A gente percebe
que um irmão, uma irmã está em pecado. E a gente vai tentar falar, mostrar. E a situação não é fácil, porque dificilmente a pessoa admite. A gente nota isto, queridos. Nota no semblante. Nota, às vezes, até no momento de louvor, que está louvando, mas a gente vê que não tem o brilho do louvor. Quando pergunta, tudo bem? Tudo bem, mas a gente sabe, não está tudo bem. Às vezes emagrece, às vezes, enfim, queridos, Deus vai mostrando, revelando como que é difícil ter de chegar ali e confrontar, e Natã tinha que falar nada mais, nada menos que o rei Davi. Um rei com todo o poder terreno na mão. Mas Deus também dá sabedoria. Deus dá sabedoria. E Natã chegou e conta uma historinha para o rei Davi. Reúne-se com o rei e fala, eu quero contar para o senhor uma situação. Havia um homem muito rico numa cidade e um muito pobre. O rico, está lá no capítulo 12 de 2 Samuel. O rico tinha muitas ovelhas, muitas propriedades, tinha ali muitos animais. E o pobre tinha uma ovelhinha somente. Acontece que chegou um visitante na casa do rico. E o rico então quis receber aquele visitante e dar algo para ele comer, mas ele fez o seguinte, ao invés dele matar um dos seus animais, ele foi buscar e confiscou justamente a única ovelhinha que aquele pobre tinha. Matou a ovelhinha e ofereceu para o visitante. Davi, diz o texto, que ele ficou furioso. Ele ficou muito bravo. O texto diz que acendeu sobremaneira a ira de Davi contra aquele homem. Isso não é justo. Faz o seguinte, vai mandar matar esse homem rico e vai restituir com mais 4 ovelhas para aquele homem pobre. Naamã olhou e... esse homem é o Senhor. O Senhor tinha tantas mulheres quanto o Senhor queria. O Senhor tinha tantas propriedades quanto o Senhor queria. O Senhor podia fazer o que o Senhor quisesse. Tinha tudo, e diz o texto, e se não fosse suficiente, Deus lhe daria mais. É o Senhor este homem. Quando Natã disse isto, Davi falou para Natã, capítulo 12, versículo 13. Disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. É neste contexto que vem o Salmo 51. Quando Natã confronta a Davi, e Davi reconhece o seu pecado, e vem diante de Deus e diz assim, compadece-te de mim, ó Deus. Eu fico pensando nesse texto aqui, como Deus foi profundo e misericordioso. E reconheço também, porque lá na frente, no Novo Testamento, fala de Davi como homem segundo o coração de Deus. E a gente fica pensando, mas como homem segundo o coração, depois de tudo que ele aprontou? Porque ele reconheceu o seu pecado. Eu penso que Davi poderia ter uma série de argumentações aqui. Senhor, é o seguinte, o senhor conhece a minha mulher, Mical. Senhor, ela é complicada, o senhor sabe disso.
Aliás, o nosso casamento, o senhor sabe disso, o nosso casamento já foi arranjado. Foi um negócio que Saul prometeu que quem vencesse Golias, ele daria a sua filha em casamento. Eu ganhei, então na realidade foi um prêmio, foi um negócio arranjado. Depois o senhor sabe também que apareceu um outro sujeito lá que se engraçou com Mical e caiu na graça de Saul. Saul pegou e deu Mical para ele como esposa. Eu tive que novamente batalhar para conquistar Mical. E as exigências que Saul fez, tudo bem, eu te recebo, te devolvo, mas é o seguinte, você vai ter que ir à guerra e vai ter que trazer para mim um rol, uma lista de homens que você derrotou na guerra. Eu fui lá, derrotei, e mesmo assim, ainda Saul deu Mical para o homem, e depois eu tive que batalhar por ela. Foi complicado, Senhor. Não foi um casamento, foi muito tumultuado, Senhor. Além disso, Senhor, no começo ela era muito boazinha, legal, uma vez me ajudou a fugir quando o pai dela queria me matar, mas depois, Senhor, ela ficou extremamente ciumenta. O senhor lembra aquela vez que eu voltei da guerra? E eu estava todo feliz, dançando, regozijando por causa da vitória, e ela apareceu na janela e me deu um esculacho. Ao invés de vir regozijar-se comigo, alegrar-se comigo, deu a maior bronca. Senhor, o senhor sabe, não é fácil. E além do mais, Senhor, ela ser complicada, está ali, e vamos lá, Senhor. A Betseba é um mulherão. Como que eu vou resistir? Ela fica lá, banhando-se, mostrando-se, e eu nessa carência toda, procuro, ela se libera. Senhor, quem que vai resistir? Essa mulher dando sopa, dando lado, não dá, Senhor. Enfim, queridos, ele poderia dar um monte de desculpas. Poderia dar um monte de desculpas, mas ele chega e compadece-te de mim. Pequei contra o Senhor. Queridos, você pode dizer, pastor, eu não adulterei, eu não matei ninguém, nem mandei matar ninguém, minha vida não é como esse tal Davi, não. Mas nós sabemos, queridos, que perante a Bíblia, não tem pecado pequeno e pecado grande. Não tem pecado menor e pecado maior. Pecado é pecado. E às vezes nós ficamos justificando-nos. Não adulterou, mas que fica com aquelas olhadas, que fica com aquele desejo, que fica com aquela admiração. Quando passa um homem ou uma mulher bonita, fica olhando. E dizem que o problema é a segunda olhada. Porque a primeira olhada, às vezes, é quase que não dá para você evitar. Passou ali, chamou tanta atenção que olhou. Aí alguém diz o seguinte, então para evitar o pecado, não olha a segunda vez, olha só a primeira. E fica acompanhando, né? Bom, deixa isso para lá, só para chamar a atenção de vocês. Mas, às vezes, não adultera, mas fica lá na internet. Não matou ninguém, mas não tem hora que a sua ira se acende tanto como uma pessoa, que dá vontade de matar, cortar em pedacinhos, jogar no chão e ainda pisar em cima dos pedacinhos. Mentira, calúnia, ira, rancor, desejo do mal contra aquela pessoa. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E a gente fica se justificando. Fica se justificando. A atitude de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus. E aí, ele faz algo também muito sábio. Ele diz, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Ele não traz nada para si. Ele não se desculpa. Também não diz, Senhor, o Senhor me ungiu, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Ele não traz nada para si, mas ele coloca tudo na conta de Deus. E diz, segundo a tua benignidade, segundo as tuas misericórdias. É diante do Senhor que nós chegamos reconhecendo a benignidade, a mansidão, o amor de Deus para conosco, sem nenhuma justificativa, porque nós não temos nada para nos justificar, para nos desculpar. É com uma humildade, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Aí ele continua dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Na linguagem de hoje diz assim, eu conheço os meus erros. Eu sei a peça que eu sou. Eu sei das minhas falhas. Ah, queridos, como que a gente é craque para ver os defeitos e as falhas dos outros. Mas quando a gente tem a coragem de entrar na presença de Deus e olhar para dentro de nós, a gente vai ver que não tem nada de bom. E Davi tem essa coragem. Ao invés de olhar, de culpar, seja quem fosse, ele olha e diz, eu sei, eu conheço as minhas transgressões, eu sei dos meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. O que isso quer dizer, queridos? Que ele sabia do pecado. Ele sabia das suas falhas. Ele sabia dos seus erros. No Salmo 32, versículo 3, ele diz assim, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram, e os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado, queridos, tem consequência em todas as áreas da nossa vida. Aquele que é temente a Deus quando ele peca, ele perde a alegria. Tanto é que ele depois, uma das orações no versículo 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Mas eu quero ler o texto aqui do versículo que diz, restitui-me a alegria, que está no versículo 12, restitui-me a alegria da salvação. Então, queridos, quando o crente peca contra Deus, enquanto ele não se acerta, tem consequências. Tem consequência que perde a alegria. Perde a alegria. Tem consequência física. A Bíblia diz que enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram. Tem pecado que traz doença física. Você olha para a pessoa. E se ele é realmente um crente verdadeiro, começa a emagrecer. Perde a beleza, sabe, o brilho. E ele tem coragem, ele comparece diante do Senhor. Sabe uma coisa que eu vejo assim, diante do Senhor? Uma coisa maravilhosa que acontece. Porque quando, muitas vezes, uma pessoa está em pecado, e a gente vai conversar com essa pessoa, e a pessoa não reconhece. E a gente fala, ela está cega espiritualmente. Você fala, você argumenta. Então eu tenho dito, quando acontece isso, nós só temos duas coisas para fazer. Uma é orar, a outra é estar ali do lado, para quando a pessoa reconhecer, nós podemos ajudá-la. Mas Deus tirou
a cegueira de Davi, e ele não deu desculpa, é isso mesmo, eu pequei. E a impressão que dá, queridos, é que ele estava querendo mesmo que isso acontecesse, porque ele não aguentava dentro dele o pecado que ele sabia que tinha cometido diante de Deus. Tanto é que quando Natan fala, ele fala, é isso mesmo, eu conheço os meus pecados, eu sei o que está dentro de mim, os meus ossos se envelheciam, eu perdi a alegria, e aí ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. E o versículo 4 diz assim, pequei contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Ou seja, o Senhor tem toda a razão. Aquilo que o Senhor falar, é isso mesmo. Aquilo que o Senhor julgar, é isso mesmo. O Senhor tem toda a razão. Davi se despe diante de Deus. Se apresenta diante do Senhor e fala, o Senhor tem toda a razão. O Senhor pode fazer o que deve ser feito. Só peço que o Senhor use de misericórdia, de benignidade, para comigo, que restitui-me a alegria da salvação, que receba-me, que crie em mim um novo coração, que renove dentro de mim um espírito inabalável, e não me repulses da tua presença, nem me retires o Espírito Santo. Queridos, nós temos muito para aprender com este salmo, muito para aprender com este salmo. E eu quero terminar, por que eu trago esta palavra, queridos? Porque este não tem sido um assunto comum na igreja. Não se fala em pecado, porque pecado não dá ibope. Porque as pessoas também ficam assim, vão se magoar. E com isso nós vamos tendo uma igreja, sabe? Quando eu digo igreja, não é só a Shalom. Uma igreja evangélica brasileira, onde muitos se apresentam como cristãos, mas estão vivendo em pecado. Eu não tenho o microfone para falar ao mundo todo, mas Deus me colocou aqui nesta igreja. Vocês são os meus filhos queridos, que Deus me colocou para cuidar e para pastorear. E se nós queremos as bênçãos de Deus, nós não podemos nos iludir, tentar esconder o nosso pecado. Deus não tem compromisso conosco enquanto estivermos vivendo em pecado. O que é pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo realmente nos incomode. Tire-nos a alegria, tire-nos a paz, até que tenhamos coragem e a ousadia de chegar diante do Senhor. Pequei contra ti. Tenha benignidade e misericórdia. Cria em mim, Senhor, um novo coração. Ah, queridos, Deus tem bênçãos. É verdade, o que muito tem se pregado é que tem bênção para os seus. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Mas Deus não tem compromisso de nos abençoar quando nós estamos vivendo em pecado, naquilo que desagrada a Deus. Deus nos trouxe nesta noite para que humildemente confessemos a Deus os nossos pecados, limpemos o nosso coração e tornemo-nos candidatos à bênção de Deus. Às vezes nós andamos quase que arcados, o peso é do pecado, mas Deus nos trouxe aqui para que nesta noite nós saiamos daqui leves, limpos, tranquilos, independe se foi um pecado de adultério, de homicídio, ou simplesmente uma mentira, uma falta, uma falha, uma omissão. Não tem pecadinho
e pecadão, nós temos que comparecer diante de Deus e dizer: Deus, eu sou pecador. E eu me rendo diante do Senhor. E eu quero uma nova vida. E é interessante quando chega diante de Davi e fala, e Davi reconhece: eu pequei. Aí Natan imediatamente: e Deus já te perdoou. Davi, na mesma hora que fala: eu pequei, Natan responde: e Deus já te perdoou. É imediato, queridos. É imediato. Eu sempre digo, eu dou graças a Deus que eu não sou Deus. Porque senão eu iria olhar: cara, com tudo isso que você fez, não é assim não. Pensa que é assim, vai chegando, pedir perdão e tudo está resolvido. Não é assim não. Mas o nosso Deus é misericordioso, independente de como tem sido a sua vida, independente de como você tem vivido, independente do que você tem feito, independente do que você tem pensado, independente do que você tem falado, quando nós nos humilhamos diante de Deus e confessamos: eu sou pecador. Agora isto, queridos, não é uma oração assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Senhor, eu tenho feito isto. E eu te peço, tem misericórdia de mim. E na tua imensa benignidade, me perdoa. E Deus fala: está resolvido. Sabe, às vezes a gente conversa com alguém e fala que pecou e fala: você já pediu perdão para Deus? Ih, já pedi um monte de vezes, pediu perdão para Deus. Um monte de vezes é por sua conta. Porque o primeiro momento que a gente pede para Deus, Deus fala: pronto, está perdoado. Às vezes a gente ouve pessoas assim: tá bom, você pecou, então você vai ter que carregar uma cruz pesada de madeira, estrada fora, vai ter que subir uma escadaria, vai ter que rezar tantas orações, vai ter que fazer tanto sacrifício. Não é nada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Deus nos trouxe nesta noite aqui para que a gente enfrente. Eu dei o tema: enfrentando os reveses da vida. Eu pus esse tema, queridos, porque se eu pusesse assim: enfrentando o pecado, talvez algumas pessoas não viessem, né, na igreja. Então eu pus: enfrentando os reveses da vida. E olha o que eu vou falar: não tem revés pior, com consequência mais danosa do que o pecado. Então, nós vamos confessar a Deus agora. E isto, queridos, nós fazemos cada um. Eu não posso confessar um para o outro e dizer: Senhor, eu quero confessar e não quero mais pecar. Eu quero que tu me ajudes e de hoje em diante a minha vida vai ser conduzida pelo Senhor. E em nome de Jesus, vá e não peques mais. Mas se pecar, temos um advogado, e tantas quantas vezes o que precisamos é chegar: Senhor, me perdoa. Quero convidar você para curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. O que eu podia fazer é simplesmente lembrar-lhes desta mensagem, deste ensino. Mas a confissão do pecado é com você. Quero, em nome de Jesus, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Lembre, peça para que o Espírito Santo traga ao seu coração, à sua mente, algo que você fez e que desagradou a Deus. E sinceramente diga: eu pequei, Senhor. Usa-te de benignidade e de misericórdia. Não dê desculpa, não se justifique e não protele. Espírito Santo de Deus, traz à nossa mente e ao nosso coração os pecados que precisam ser confessados, em nome de Jesus.